Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios. Hoje eu estou aqui com um multi-empresário. Eu, desde que entrei na HS Consórcios, já o admirava e hoje tenho a oportunidade de bater esse papo com o Jaime. Então seja muito bem-vindo, Jaime. Obrigado, Eduardo. É uma satisfação, é uma alegria estar aqui. Vamos bater esse papo, conhecer um pouquinho mais da tua história. Geralmente eu trago aqui um roteiro e vou acompanhando, mas contigo tem bastante curiosidade, então nem tem roteiro, vai ser tudo aqui bem livre para a gente bater esse papo. Eu já quero arrancar contigo, Jaime, para te perguntar, o que é mais desafiador? Gerir uma empresa tanto tempo como tu gere ou criar gêmeos? Não, acho que... claro que é desafiador, né? Criar gêmeos, porque são dois, né? Sim. Então, mas acho que tu gerir uma empresa porque tu acaba gerindo uma equipe, né? Que são mais pessoas, ainda mais desafiador, né? Sim. Claro, brincadeiras à Sim, parte, sim. né? Eu acompanho bastante as tuas redes sociais, vejo a tua família linda, a tua esposa que está aqui nos assistindo, e eu vejo os gêmeos crescendo, e aí eu fico pensando, pô, não deve ser mole também, né? Mas sabe que o nosso dia é bem corrido, né? Sim. Chega a ser bastante estressante, né? E tu sabe que tu está no mesmo negócio que a gente. Então, é uma válvula de escape, não chegar em casa, os guris te recebendo, dar um banho nos guris, né? É coisa boa, né? Dá uma desligada. Acaba tu dá uma desligada, né? Do teu dia a dia da correria, né? Coisa muito boa. bom, né? E, Jaime, tu já tá nessa estrada aí de empresários há bastante tempo, né? Uhum. Eu tava vendo, me corrija se eu estiver errado, tá? Mais de 20 anos. Na realidade eu tô no consórcio há 24 anos. 24. Cresci no consórcio, sou cria do consórcio, né? Entrei gurizão, Sim. né? Mas a corretora mesmo eu tenho desde 2016, né? Início de 2016. Então vai fechar agora vai fechar 9 anos. Fechou 9 anos, E aí tu começou direto com o consórcio, com a Lance, porque agora tu já tem outros negócios também, né? Em 2016, realmente, eu comecei com a Lance, né? Venda nova. Uhum. E a gente foi agregando, né? Depois as contempladas, que virou a Quero Carta, né? Hoje também tem uma empresa de energia solar, né? Há 4 anos já também que tá indo legal. Então a gente foi ampliando aos pouquinhos, né? E agora, inclusive, eu fechei essa semana também uma aquisição lá em Gramado de um escritório de financiamento imobiliário também, né? Quero agregar junto, né? Então a gente cada vez mais atender o cliente que não se encaixar com consórcio, questão de home equity, questão de financiamento imobiliário também a gente quer atender, né? Vai ter uma solução completa, né? Isso, cada vez mais. Porque eu logo em seguida quero saber como que começou essa história de empreender lá, então, 10 anos atrás. Mas é legal essa solução completa, porque a gente fala muito sobre consórcio e, obviamente, eu sou suspeito para falar, acho o consórcio uma ferramenta magnífica para aquisição e para investimento que se aumenta cada vez mais. Mas não é um produto que vai conseguir atender a todos naquele tempo que o cliente precisa. Então, aí trazer uma vertente com outras linhas de crédito vai conseguir trazer essa solução completa, né? Uma coisa que sempre me incomodava e eu sempre coloco isso para minha equipe, por exemplo, assim, a gente tem que achar a solução para o cliente, tá? E nem toda vez o consórcio vai ser a solução para o cliente naquele momento, né? Então, ele pode ser um momento posterior, mas às vezes na necessidade que ele tem naquele momento, a gente consegue atender com o consórcio ou não, né? Uhum. Então, até isso vai muito do perfil do cliente, né? Então, às vezes ele tem muita pressa. Por exemplo, assim, se ele tiver muita pressa, não tiver valor do lance, para ele dar um lance alto no consórcio para contemplar de forma imediata, a gente teria uma opção de uma carta contemplada. Mas às vezes, mesmo assim, mesmo que o valor da entrada da carta contemplada seja um pouco abaixo do lance livre, às vezes o cliente não tem essa disponibilidade, né? Então, ele acaba, mesmo que o custo final financeiro de um financiamento ele acaba, às vezes, sendo muito mais caro que um consórcio, sendo ele contemplado ou não, a melhor solução naquele momento, às vezes, para ele é o financiamento, né? Sim. Então, claro que quem faz conta, e isso a gente sempre trabalha com a equipe também, para a gente trabalhar isso com o cliente, tentar tirar a pressa do cliente, para ele entender que, às vezes, ele esperar um pouco mais, financeiramente vai ser muito mais vantajoso, né? Mas Sim. aí vai muito da cabeça do cliente, né? Às vezes tem muita gente que entende isso, mas tem um cliente que é muito imediatista que, não, eu quero agora e não quero saber quanto é que eu vou pagar mais, né? E é uma visão muito empreendedora tua, né? Obviamente, se a gente for fazer conta, como tu disse... Uhum. A tendência é que se faça consórcio. Mas até para não entrar aqui num critério do que é certo e do que é errado, às vezes a pessoa está com um desejo muito grande. E eu brinco, às vezes parece que é o único imóvel que vai existir, Sim. nenhum outro vai ser legal. E ela quer muito aquilo. E tá tudo bem, ela tá no direito dela de querer fazer aquela aquisição. Aí o Jaime, o empreendedor, também não vai perder um negócio agora com uma nova vertente. Mas, Jaime, 10 anos atrás... tu começou com consórcio há 24. Há 24 anos. Sim. O que tu fazia? Tu trabalhava nas lojas Taqui? Não. Na realidade, eu entrei direto na administradora da HS, né? Eu entrei na cobrança.
Eu fui, na realidade, a primeira pessoa da cobrança da administradora, tá? E aí depois, aí o Luiz, que hoje ainda é o gestor geral, né, da HS, aí ele a gente formou uma equipe, acabei sendo coordenador da cobrança, e foi crescendo dentro da própria administradora, tá? E aí, em 2014, quando saí da administradora, eu já era coordenador geral, né? Então, eu era o braço direito, vamos dizer assim, da Abelardo Luiz, né? Sim. Então, fiquei 3 anos na administradora e acabei saindo para assumir um novo desafio, que daí a Agibank, que era, naquele tempo era a Agiplan, né? Aqui em Porto Alegre, estava querendo montar uma administradora, né? E aí, acabei sendo contratado pelo Marciano Testa, que é o dono, né? Que legal. E a gente acabou adquirindo a antiga Quero Consórcio, né? Que virou a Agiplan Consórcio. E aí fiquei lá 1 ano e 8 meses, mas não me encaixei muito. Não vi que não era o que eu queria, né? Por mais que a gente estava numa pegada legal. E acabei decidindo sair, só que daí eu e a minha esposa, eu falei pra Gabi, né? Disse, não quero mais trabalhar na parte administrativa e gostaria de empreender, né? Que sempre foi meu grande sonho. E a gente acabou abrindo a Lance Consórcio, né? Em 2016. Legal. E foi o start, né? Que legal. Eu sempre gosto de perguntar lá o início da trajetória, porque agora quem vê o Jaime, né, com a empresa bem estruturada, um cara de sucesso, imagina que tudo sempre foi fácil. Mas na verdade é que não, né? Sim, sim. E essa virada de chave de ser empregado e virar empreendedor deve ter trazido grandes desafios. Tu lembra, assim, algum que foi marcante nessa primeira arrancada de empreendedorismo? É que eu sempre falo isso para quem pergunta, por exemplo, em 2016 a gente não tinha tão forte a rede social, né? Nada. Então qual era o trabalho? Era a panfletagem, a ligação, né? E como eu não era do comercial, eu vim da administrativa, então eu lembro na segunda-feira quando a gente efetivamente começou, eu abri o notebook, e agora com quem eu vou falar, né? E assim, o meu círculo, por tanto tempo estar no consórcio, meu ciclo de amizade, praticamente todo ele era ou era do consórcio, ou quem não era do consórcio já tinha feito consórcio, que eu tinha indicado para alguém, né? Ou seja, eu tenho que procurar abrir mato, como se diz, né? Sim. E aí foi bastante desafiador, né? Tipo assim, eu tive que buscar realmente cliente novo porque hoje a maioria dos vendedores que começam, normalmente eles têm uma rede de relacionamento que eles podem trabalhar para pegar a manha no consórcio, né? E eu não tive isso, tá? Então, realmente, eu tive que correr atrás. E, claro, a primeira coisa, tipo assim, quando tu deixa de ser CLT para virar empreendedor, é que naquele dia sagrado do pagamento que na tua conta não cai, né? Então, depende de ti, né? E as contas vêm. Então, acho que todo empreendedor passa por isso, mas com certeza tu cresce com isso, né? E a partir do momento que tu consegue entender isso melhor, tu sabe... Claro, é uma fase de adaptação, né? Sim. Mas depois que tu pega, só vai, né? E eu sempre tive uma veia muito empreendedora e, tipo assim, quando eu peguei o gosto mesmo e vi que é isso que eu quero, daí não parei mais, né? Agora tu tá multiplicando aí os segmentos. E aí, quando tu resolveu abrir, era HS de cara já. Sempre HS, Já tinha uma relação muito forte. É. E até uma curiosidade, como é que é a tua relação com o Tavares? Na realidade, assim, a gente brinca porque eu, Tavares, Leandro, o Abelardo Luiz e aquele tem um Pauletes, né, que era o antigo gerente. Sim. A gente era era tipo uma turminha assim que cresceu junto lá, porque quando eu entrei na HS, a HS vendia 3, 4 milhões por mês, pra ter uma ideia, né? Então, ou seja... O Leandro teve aqui e contou um pouco da história. Também não foi fácil. Não foi fácil. Então, tanto foi um desafio muito grande comercial e administrativo também, né? Então, a gente foi ali trocando ideias sempre, a gente sempre um suportando o outro, né? Sim. Então, a gente criou essa amizade realmente desde lá, então, a gente criou uma amizade, né? Sim. O Tavares hoje é Dindo dos Guri, né? Então, a gente tem uma relação muito próxima, quase de irmãos, né? Eu acompanho as viagens, vocês fazem umas viagens legais. E aí, tu passou pela criação da Meia Parcela, porque eu tava falando que eu tava pensando... Faz 24 anos tu estava no consórcio, Meia Parcela 2006. Sim. Tu teve por ali também. Lembro. O Leandro estava contando que o Tavares foi um pouco resistente a gostar da ideia, mas depois que gostou, sim. com todas as forças. Não, eu lembro dessa discussão, foi bem interessante. Eu acho que e ali, principalmente o Leandro, que trouxe a ideia, ele foi muito feliz, né? E também, principalmente o Paulo e o Luiz e o Tavares, que depois encamparam a ideia realmente, e a partir daí foi um divisor de águas para a HS, né? Então a gente sabe disso que a partir daí realmente a coisa começou a andar. Sim. E claro que, por pertencer a um grupo muito tradicional do Estado, né? Do Brasil, inclusive, de fazer a coisa sempre muito correta, de forma bem firme, bem segura, né? Então, daqui a pouco o crescimento foi acelerado, tá? Mas nunca passando, vamos dizer assim, o sinal, né? Tipo assim, sempre fazendo a coisa certa. Sim. Então, hoje, tipo assim, eu acho que essa referência que a HS virou justamente por isso, pelo trabalho sério e realmente sempre constante. E uma coisa, tipo assim, que eu acho que quem às vezes olha de fora não entende por que a HS cresceu tanto e por que o time HS, ele é, vamos dizer assim, o corretor da HS, dificilmente ele sai para outra administradora. Primeiro pelo espírito de família, né? E, assim, principalmente os gestores, que daí eu sempre
essa referência eu acho que a gente tem que fazer pro Leandro, pro Tavares e pro Luiz, e antigamente o Paulo também, eles sempre usaram a camisa como se fossem donos do negócio, né? Então, acho que hoje nas empresas, tipo assim, eu sempre olho isso na minha empresa também, aquelas pessoas que usam a camisa realmente, que vê isso, que a empresa como negócio, como se fosse deles, é o que desponta, são os diferenciados, né? Sim. Então, claro que não é fácil tu achar essas pessoas, não é fácil tu criar essas pessoas, mas quando tu tem elas, tu tem que fazer tudo para segurar, né? Por isso toca o negócio para frente, né? Tu falando aí, eu comecei a pensar na Tramontana Consórcios, né? E é bem como tu disse, as pessoas que a gente consegue fazer com que toquem o negócio como se fossem delas, são as pessoas que dão um boom muito grande. Sim. E aí, quando tu montou, voltando para a Lance, Jaime, tu montou a Lance Consórcios, tu já sabia que era esse nome logo de arrancada, mas a minha dúvida, principalmente porque agora tu tem uma sede linda, enorme, Sim. muito bonita. Como é que foi o início? Era uma salinha menor? Já foi onde vocês estão hoje? Não. O começo foi uma salinha de... Era 2 salinhas pequenas, na realidade, minha recepção e a minha sala, né? Então a gente era eu e a Gabi, né? Nessa. Nossa, foi parecido. Então, na realidade, hoje a nossa sede já é a nossa terceira, terceiro endereço. Então a gente foi crescendo e foi indo para lugares maiores, né? Sim. Então foi como qualquer negócio que começa, né? Tu vai aos poucos, né? Então, aí primeiro eu fiquei 1 ano e meio, acho que só vendendo sozinho. Depois a gente botou mais uma secretária para fazer pós-venda e fazer prospecção. Sim. E depois quando a gente decidiu quando eu decidi criar a equipe, daí a gente foi para um novo endereço, né? Pô, e eu imagino que eu não conheço muito a tua história, estou conhecendo hoje. Sim. Então tu vai falando, eu vou dando uma viajada aqui. Tu me contou, tu era da cobrança, depois tu foi fazer um desenvolvimento de uma administradora nova, mas, pelo que eu entendi, tu não era uma venda na veia, assim, tu não era vendedor em nenhum desses pontos. E aí tu abriu a Lance e tu virou vendedor por algum tempo. Na Gibank eu entrei como gerente, que na realidade eu era o primeiro funcionário da administradora, porque eu criei, né? Mas assim, eu trouxe esse negócio. Depois de 1 ano eu virei superintendente. E aí, nunca direto na venda, né? Sim. E óbvio, tipo assim, o grande desafio realmente foi quando eu abri a Lance, né? Daí, agora eu vou ser vendedor, né? E aí, como é que foi? Eu sempre gostei dessa parte comercial. Então, eu sempre... dentro da administradora, tipo assim, ele fazia muito esse elo administrativo e comercial, né? Entre o Luiz e a equipe comercial, né? Então, eu sempre conseguia enxergar, tipo, a empresa pelo ângulo comercial, que é importante, administrativo é importante, mas nenhuma empresa anda se não tiver um comercial forte, né? Então, e na maioria das empresas, muitas vezes tem esse duelo entre comercial e administrativo, comercial o jogo financeiro. De cintura que a gente como gestor tem que ter, né? Tu tem que ter essa, né? Levar isso, equilibrar essa. Às vezes eu tenho que chamar a galera para uma conversa e deixar bem claro que a gente tá tudo no mesmo time. Às vezes parece que não são dois rivais ali degladiando, São 2 empresas diferentes. Então, tipo, por eu ter esse perfil, já então foi um pouco mais fácil para mim, tá? Tipo assim, a venda, enfim, e consegui logo ter uma média boa de venda, né? E aí... O resto foi numa crescente, né? Foi indo, né? Um passinho de cada vez, né? Claro, e tu sabe também que, né, tu tem equipe, a criação de equipe é sempre um desafio muito grande, né? Porque tu vai tentando, erro acerto, né? E até tu acertar a mão, então não é fácil, né? E às vezes quando tu acha que agora tu com a equipe boa, aí começa, perde um, perde outro, né? Aí começa do zero às vezes, né? Isso eu queria te perguntar sobre reformulação de time. Tu passou por algumas recentes, né? Sim. A Lance tem uma característica muito forte que é de formar bons profissionais. Depois eu vi já algumas pessoas que trabalharam na Lance foram ser supervisoras na HS, foram ser supervisoras, depois abriram a sua própria corretora. Então isso tem um viés muito positivo, que é, a Lance forma excelentes profissionais, mas junto traz o desafio de justamente conseguir ir administrando esse giro. Tu passou por uma reformulação nesse sentido, né? Eu acho que eu estou passando pela 3ª e pela 4ª já. Porque não foi uma. Eu tenho uma ideia muito, muito clara em relação à empresa. Eu acho que, se for olhar a história do Grupo Erval, e eu sempre comparo uma empresa com um time de futebol, tá? Para o time andar bem, para te trazer bons resultados, tem que ter uma espinha dorsal, né? Porque o resto, tu vai tocando peças, elas vão automaticamente, a pessoa sai, ela entra novas pessoas, mas se tiver uma espinha dorsal boa, o resto tu vai conseguindo encaixar, né? Sim. Mas sempre é muito desafiador, porque hoje, cada vez mais, essas novas gerações, elas vêm com uma mentalidade diferente, né? Sim. E aí, ainda mais pro comercial, né? Não é fácil. Não é então, fácil. claro que, tipo assim, às vezes tu acha que agora o profissional tá pronto, tu acaba perdendo ele, né? Mas eu tenho a gente lá na Lance tem uma política assim, a gente sempre torce para as pessoas. Se a gente, como empresa, conseguir contribuir para aquele profissional crescer, como pessoa, como profissional, se ele realmente, a gente às vezes não quer segurar a pessoa, entendeu? Que ele alce os voos que ele tiver que alçar, né? E se ele ficar com a gente, melhor ainda, né? Eu falo muito isso lá na Tramontana Consórcios.
eu falo que Tramontana Consórcios tem uma galera que está comigo há muito tempo, assim, a gente vai fazer 7 anos de história, a gente estava fazendo esse balanço, apenas 3 pessoas entraram e saíram. Então a gente tem isso de uma maneira muito positiva. Mas eu sempre falo para eles que a Tramontana Consórcios é um degrau para onde eles pretendem ir, porque eu não imagino que um cara que chegou lá na minha empresa com 23 anos idealiza ser profissional de consórcio para o resto da vida. Sim. Né? Eventualmente pode até se transformar, porque entende o negócio e gosta. Mas eu falo, cara, é para ser um degrau para que vocês tenham, consigam juntar uma grana suficiente para abrir seus próprios negócios, seja a área que for. Se vocês tiverem grana suficiente para fazer isso, a Tramontana fica feliz da vida, porque o papel de vocês aqui foi bem cumprido e vocês também trouxeram o retorno que a empresa esperava. Então eu também falo muito assim, é um degrau para aquilo que vocês querem fazer dali para frente. Até tem um exemplo aqui que vem é o Bruno. O Bruno hoje ele é meu sócio, ele entrou comigo, acho que vai fazer 6 anos, e ele queria abrir ele queria fazer churrasco, ter aquelas coisas assim gourmet. Agora está no consórcio e não quer mais sair, mas eu sempre dizia para ele, cara, aqui é para onde é um degrau para onde tu quer ir. E é mais ou menos o que vocês fazem lá, né? Vocês investem no desenvolvimento da pessoa para a pessoa depois fazer seus próprios voos. E uma coisa, um detalhe importante, até interessante, Eduardo. Assim, ó, a gente tem vamos dizer assim, essa política, essa filosofia dentro da empresa de realmente tratar as pessoas como o pilar principal de uma empresa, tá? Tudo é importante, né? Mas sem pessoas você não faz uma empresa, né? Não tem como. E a gente tem uma coisa interessante, até inclusive hoje mesmo a gente tem uma vez por mês, a gente fez aquela reunião lá de aniversariante, né? Que tem bolinha ali, a gente faz a entrega dos troféus, dos melhores do mês, enfim. E aí tava comentando, por exemplo, assim, só esse mês agora voltaram 3 pessoas que já tinham saído, voltaram de novo. Isso é gratificante, né? Um casal Legal. que tinha ido, ficou 3 anos fora do país, voltou e vieram trabalhar com a gente de novo. Que legal. E o outro que era vendedor de contempladas acabou gostando da ideia de ser vendedor de energia solar e voltou depois de um tempo, né? E são 3 exemplos, assim, de agora, desse mês. Rápidos, né? Então, mas né? acontece recorrentemente, né? Então, ou seja, nós como empresa, a gente está fazendo nosso papel e está deixando as portas abertas para os bons profissionais, para as pessoas realmente comprometidas, e elas estão se sentindo à vontade de voltar de novo, né? E isso é até uma dica que a gente pode dar, né, Jaime? Tu mais do que eu estar mais tempo nessa lida de empreendedor, é que as pessoas que trabalham conosco, elas não têm obrigatoriedade de trabalhar conosco para sempre. Elas realmente podem buscar, os caras foram morar no exterior, tudo certo, quem é que vai privar um casal de morar 3 anos fora? E assim por diante, buscar qualquer objetivo que seja. Mas faça isso saindo pela porta da frente. Sim. Porque pode ser que tu precise voltar. E tu poder voltar, e por exemplo, agora usando esses exemplos, falar com o Jaime, pensei em voltar, e o Jaime poder te receber de portas abertas é muito importante. Então tá tudo certo, quer buscar outros objetivos, outros sonhos. Eu acho que as pessoas têm que buscar por isso mesmo. Mas saia pela porta da frente, porque depois as conversas podem ser necessárias que voltem, né? Então, eu acho bem legal esses exemplos. E acho que é uma dica importante também para a gurizada, né, Jaime? Eu acho que, tipo assim, às vezes a gurizada nova às vezes, é um pouquinho mais afobada, né? Mas esse detalhe que tu comentou agora, acho que ele é muito importante, tá? Tipo assim, deixa a porta aberta. Sim. Porque assim, a partir do momento que tu cria um hábito de cada vez a empresa que tu passa, tu deixar a porta fechada, daqui a pouco tu olha para trás, tu tem poucas portas que tu pode ir bater, né? Sim. E as portas começam a ser cada vez menos melhores, Isso. por assim dizer, né? E a gente sabe, né, no mercado, que nem o mercado consórcio, todo mundo se fala. Sim. Então, ou seja, um profissional que ele foi, de uma certa forma, ele não foi saiu da forma correta ou não agiu da forma correta numa empresa, em uma outra empresa. Daqui a pouco, passou em 2 empresas e... Então, o problema não é a empresa, né? Então, o problema é profissional. Então, às vezes, o pessoal, quando se liga, é tarde, né? Então, sempre assim, faz a coisa correta, faz a coisa certa, que onde tu for, as portas vão estar abertas, né? E as indicações também, tipo assim, eu sou muito disso também. A pessoa que saiu da minha empresa e não voltou, mas onde eu puder indicar essa pessoa em algum segmento, alguém me perguntar, eu vou indicar, entendeu? Nada Isso como faz uma muito boa diferente, comunicação, né? É. A comunicação acaba sendo a base de tudo. E tu falou sobre desenvolver as pessoas, Jaime. Eu tenho um episódio bem específico assim sobre pessoas. Tu falou sobre que o negócio se faz através de pessoas. E eu nunca tinha empreendido. A Tramontana tem 7 anos, é a minha primeira empresa. Vai fazer 7 no final deste ano. Nunca tinha empreendido. Meu pai não empreende, minha mãe também não. Eu sou o primeiro empreendedor, assim. Então, tudo que eu fui fazendo foi meio assim, será que é por aqui? Será que é por ali? Errei algumas vezes, acertei outras. Mas eu tinha muito isso, assim. Para mim, no início, eu tenho que vender, faturar, ganhar
dinheiro que eu quero, e eu fui fazendo assim as coisas há algum tempo. Quando, alguns anos atrás, acho que cerca de 3 anos atrás, eu me dei conta que o que eu precisava fazer era conseguir mudar a vida das pessoas que estão comigo. Uhum. O negócio fez assim, ó, andou. Eu comecei a olhar primeiro para as pessoas, para depois olhar para números, para depois olhar para faturamento. Aí eu comecei a desenvolver mais essas pessoas, a minha energia começou a ser gasta mais nas pessoas. Aí as pessoas vestiram a camisa, que é o que tu disse, e o negócio deu boom. E eu Sim. olhava na internet e pensava, não, isso é papo furado, o negócio é vender, vender, vender. Isso foi uma virada de chave bem importante do meu negócio. Eu queria saber se tu tem alguma virada de chave dentro desses teus 10 anos de empreendedorismo que tu possa dizer, pô, aqui foi um ponto importante, uma decisão legal que eu tomei, ou um erro que eu evitei, ou até um erro que eu tive, mas depois eu aprendi. Acho que, na realidade, assim, uma virada de chave, assim, vamos dizer assim, brusca não tem nenhuma, tá, Eduardo? Mas, assim, ó, de erros eu acho que tu aprende toda hora, né? Então, Sim. nunca a gente tá pronto, né? É, a gente erra todo o tempo. Eu sou muito de, tipo assim, de me espelhar e tentar copiar ou tentar ver o que os melhores fazem, né? Então, eu tive muitas boas referências, né? Então, principalmente, tipo assim, eu sou de 2 irmãos, então é uma cidade que... E cresci na Erval, né? Então, a Erval é uma empresa que explodiu com crescimento. Então, sempre tive bons exemplos de trabalho duro, né? Honesto, correto. E valorizar pessoas, né? Então, acho que isso... É claro que tu erra no caminho, às vezes. E tem outra coisa, né, Eduardo? Tipo assim, quando tu forma equipes e quando tu vai nessa política de valorizar pessoas, muitas vezes tu também, vamos dizer assim, tu não é que te decepciona, mas tem pessoas que te decepcionam, né? Que tu aposta muito nelas e não é recíproco, né? Vamos dizer assim, tu acaba te dando o teu melhor e às vezes a reciprocidade não existe, tá? Mas isso com o tempo eu aprendi também, tá? E como dentro da HS eu virei gestor lá em 2006, então eu tive 8 anos já de experiência em gestão, né? Sim. E é uma equipe grande lá, né? Que era, quando eu saí tinha 34 equipes, 4 pessoas na equipe. Então eu já tinha alguma Já tinha a manha um pouquinho de cancha, né? Sim. Então, mas assim, ó, aprendendo até hoje. Então, Sim. tu nunca deixa de aprender. Tu achar que tá pronto de gestão de pessoas, tu tá falando com a verdade porque tu sempre vai aprender, entendeu? Porque cada pessoa tem um perfil diferente e tu tem que saber ler esse perfil e saber tirar o melhor, né? Tem, por exemplo, lá no Tramontana tem uns que eu posso pressionar um pouco mais, que gostam da pressão, gostam de se sentir competitivos. Tem outros que eu preciso fazer já pressionar com um pouco mais de carinho, Sim. um pouco de mais, olha, veja bem. Então, realmente... E aí a empresa vai crescendo, os perfis vão mudando cada vez mais. Porque a Tramontana antes tinha 2 vendedores, agora a gente está próximo a 15. Então não é uma enormidade de vendedores, mas já tem um monte de personalidade diferente. Qual foi o teu máximo de equipe lá na Lance? 22 vendedores. 22 vendedores, mais administrativo. Porque eu me lembro, quando eu entrei na HS, eu te falei, né? Tu é até hoje, mas quando eu entrei foi uma das minhas primeiras referências. E quando eu entrei, era a salinha pequena, assim, tamanho dessa sala aqui, e tu já tava lá naquele espaço enorme. Assim, é lá que eu quero chegar. Eu vi assim na frente da Lance, não sei se vocês fazem ainda, mas é uma época que eu vi um monte de gente assim, lado a gente faz essa foto. todo mundo com a camiseta alinhada. Eu pensei, pô, esse. Falou de referências, né? Sim. Por isso que é importante a gente ter essas referências de saber onde quer chegar. E eu olhava e pensava, lá que eu quero. Obrigado, então. Tipo assim, se de alguma forma eu ajudei, já gratificante, né? E Jaime, vou de novo. E Jaime, outra coisa que me chama muita atenção e que eu também admiro é a relação que tu tem com a tua família, né? Eu vejo lá com os gêmeos, com a Gabi. E como é que é trabalhar com a Gabi? Não sei se é muito fácil, homem e mulher trabalhando o dia inteiro juntos. Como é que vocês lidam com isso? Sabe que com muitos casais de amigos, inclusive, às vezes conhecidos, que a gente conversa, todo mundo, às vezes, que tenta trabalhar, né? Eu já tenho amigos que já... Eu já tentei. Muitos já tentaram e não deu certo, né? E tem amigos que tentaram mais de uma vez e não deu certo, né? E eu e a Gabi, a gente conversa bastante sobre isso, que a gente realmente conseguiu ter uma sintonia muito fina em relação... A nosso relacionamento, a gente consegue separar isso muito bem, né? E trabalhar, tá? Porque hoje, como eu faço mais gestão, faço mais a parte comercial e a parte estratégica, e ela fica mais na retaguarda, questão financeira, administrativa, a parte de RH, né? Então, ou seja, hoje cada um sabe respeitar muito bem seu espaço. Então, tipo assim, se ela tiver uma questão dentro da área dela que ela quer uma opinião minha, ela me pergunta. Ou se eu tiver uma sugestão para dar para ela, eu dou a sugestão para ela, mas ela cata se ela quiser, né? E da mesma forma, ela respeita muitas vezes, mas aquela atitude daquele funcionário eu não gostei muito. Eu explico para ela, não, mas
aquela manutenção é estratégica e ela entende isso, entendeu? Sim. E a gente conseguiu, claro, no início deu alguns atritos até, como é que a gente brinca? Até as melancias se ajeitar, né? Encontrar seus espaços. Mas, tipo ali. assim, é que hoje a gente tem uma relação de muito respeito e eu acho que até de admiração, né? E hoje eu acho que é fundamental para o negócio. Eu tenho certeza, tipo, que hoje eu não conseguiria tocar da mesma forma se eu não tivesse essa parceria dela, né? Essa cumplicidade que ela tem, né? De Sim. trabalhar junto. E hoje, para ter uma ideia, a gente até brinca, né? Porque tá feito convite, tu tá devendo uma visita para nós, né? Fechado. Então tu vai ver lá que a nossa sala são uma do lado da outra. E a gente tem aquelas divisórias que tu pode abrir e fechar a hora que tu quiser, né? Sim. Quando a gente montou, vamos deixar aqui que no dia que a gente não quisesse falar, a gente fecha, né? Mas hoje, por incrível que pareça, a gente só fecha porque às vezes se ela tiver uma reunião, Sim. para não me atrapalhar, ou vice-versa, né? Se não fica aberto. Isso, então a gente realmente conseguiu equalizar muito bem isso, né? Equilibrar muito bem isso. E a gente está conseguindo, vamos dizer assim, trazer essa tranquilidade, essa boa relação do trabalho para casa e da casa para o trabalho, né? Sim. E tu falou, a Gabi começou contigo lá. Tanto é que, antes perguntou o nome da Lance, né? Quando a gente foi abrir, daí, poxa, e qual é o nome? Aí começamos a chutar, e vai, esse sim, esse não. E a Gabi, daqui a pouco, porque a Gabi também trabalhou na administradora, né? Sim. E aí a Gabi disse, por que não Lance? Daí, sabe que é um bom nome. Então, ou seja, o nome da Lance foi a ideia dela. Já veio da Gabi. E é um desafio grande, né? Sim. Eu já trabalhei com a minha esposa também e a gente entendeu que era melhor não. E aí cada um seguiu o seu caminho, mas hoje em dia ela me ajuda muito também. A Amanda, que é minha esposa, né? Ela faz os vídeos do pessoal que aparecem nas nossas redes sociais e ela também está sempre envolvida nos presentes de aniversário, nas festas, nas confraternizações. É ela que dá sempre o toque. E lá na Lance eu suspeito que seja a Gabi que cuide disso também. Não é. Não é? É 100% ela, tá? A gente até brinca, a equipe já sabe, por exemplo, né? Ela é muito questão de cobrar questão de uniforme, né? Sim. E da boa postura, né? Da boa vestimenta, né? E a gente até brinca, por exemplo, assim, às vezes o pessoal veio com um calçado não adequado ou veio sem uniforme, quando vê a Gabi chegar, já corre para dar o jeito, né? Porque senão você vai tomar uma cobrada, né? E o pessoal lá, porque a régua da Gabi é alta, né? Ela tá sempre bem elegante, bem vestida, né? Então a régua é alta. E tu sabe que essa parte de relacionamento social é muito importante porque a gente vê realmente que as pessoas valorizam muito isso, né? Sim. Por exemplo, assim, essa instituição que eu te comentei do dia da torta, dos aniversários do mês. Sim. Aquelas fotos que tu falou da equipe toda uma vez por ano. Toda essa questão de imagem da empresa mesmo, é tudo com ela, entendeu? Eu não tenho esse feeling artístico, né? Eu Que também não tenho. Eu sou mais do negócio, mas essa parte é importante porque a imagem da empresa, a imagem da tua equipe, ela é muito mais importante do que a gente às vezes acha, né? E esse carinho com o colaborador, né? Seja de um aniversário, de um troféu, não é que nós, Eduardo e Jaime, não gostem e não acham que deva, mas às vezes na correria, já é também uma característica mais masculina, acaba não percebendo isso. Sim. E ter alguém para ter esses cuidados nos mínimos detalhes faz diferença. E tu sabe que essa parte ela é importante porque, assim, porque muita gente boa já veio trabalhar com a gente justamente porque a gente consegue passar essa imagem também da empresa para fora das paredes da empresa, entendeu? Sim. Então, eles querem fazer parte dessa equipe, né? Então, eu sempre brinco, né? Tipo, às vezes, precisa. Não, mas eu sei que precisa, né? Então... É muito legal, né? A Tramontana, ela vem se desenvolvendo, fazendo um trabalho legal, e quando eu faço algumas entrevistas e a pessoa diz isso, eu quero trabalhar aqui porque eu vejo o clima, vejo o cuidado, é um golaço, assim, eu me sinto muito gratificante. É muito gratificante escutar isso, porque alguma coisa está sendo feita certo, né? Desculpe te interromper. Não, vai, manda quando, tipo assim, quando o pessoal de fora quer fazer parte do teu time, né? Então tu sabe que tu tá no caminho certo, né? Então isso acho que é legal, né? Isso, né? Realmente faz... Mas, Jaime, deixa eu te perguntar, assim, por exemplo, tu já fez algumas viradas de chave na tua carreira. Tu trabalhava na HS, foi para a Agibank, já foi um desafio. Sim. Aí depois tu saiu da Agibank e foi fazer, então, a Lance Consórcio, já foi um desafio também, trabalhar com vendas junto com a Gabi e tocar a empresa e transformar no que ela é hoje. Mas agora tu também passa por uma nova adaptação, até brinquei contigo agora, que é se expor mais nas redes sociais. Esse é um desafio, parece bobo e pequeno, mas nós que viemos de uma outra geração, não é super fácil sair falando ali no Instagram. Como é que tá sendo pra ti? Que eu tô vendo teus vídeos, estão bons, hein? Na realidade, assim, eu sou sempre fui um pouco mais reservado, né? Sim. E a Gabi sempre me incentivou, né? A Gabi é muito mais ativa na rede social, né? Então, automaticamente, muitas vezes, minha rede social, ela tá ativa porque eu fico repostando que ela me marca, enfim. Mas a turma me cobra bastante isso, a minha equipe me cobra isso muito. Não, Jaime, a tua imagem vende muito, né? Sim. Então, tipo assim, qualquer publicação eu faço, muitas vezes no Reels, tipo assim, passa de 10 mil, né?
visualizações. Aí, esses dias a gente foi impulsionar uma, deu quase 50 mil, eu acho. Então, só que assim, ó, isso é uma cultura que a gente tem que eu tenho que mudar dentro de mim mesmo, entendeu? Tipo assim, realmente, porque o mercado muda muito rápido, né? Então, eu sempre digo assim, ó, a forma que se vendia consórcio há 10, 15 anos atrás não é a mesma forma que se vende hoje, né? Sim. Então, e a gente vê, tipo assim, vendedores ou corretoras que eram as top há 10, 15 anos atrás na HS, hoje estão lá na posição 150, 200, né? Muda muito, né? Porque assim, ó, se tu não realmente te reinventar, né? E ir para rede social, te expor um pouco mais, tu acaba ficando para trás. E isso que eu queria também ouvir de ti, Jaime. Quando eu comecei a trabalhar com consórcios, eu comecei a trabalhar num escritório. Trabalhei lá nesse escritório, acho que 2 anos, saí e abri a Tramontana Consórcio. A Tramontana tem 6 anos. Então, no consórcio faz 8. E em 8 anos para cá, eu já vi muita diferença do consórcio. 8 anos atrás, era basicamente, pelo que eu me lembro, assim, muito mais só aquisição. Aquisição, comprar carro, comprar casa, alguns com um planejamento, alguns querendo do dia para a noite, como às vezes ainda é. Mas dos últimos anos para cá, sei lá, 3, 4 anos, a vertente de investimento ela cresceu muito, né? Seja na venda da carta contemplada, na aquisição de patrimônio. Qual é a principal mudança que tu vê do consórcio lá de quando tu começou para cá? Quando eu entrei no consórcio em 2001, se tinha bastante... A gente, dentro da HS, comentava muito o histórico, vamos dizer assim, não tão bom que o consórcio tinha... Estava carregando de anos anteriores, de décadas anteriores, tipo assim, que muitas administradoras quebraram, levaram clientes, né? E a lei do consórcio foi aprovada só em 2008, né? Que a partir daí eu vejo que tem um divisor de águas, tá? Porque daí, tipo assim, o próprio cliente se sentia mais seguro para fazer consórcio, sabendo uma regulamentação mais clara. Também, vamos dizer assim, que o administrador, o dono de administrador, se ele fosse listar o cliente, que ele ia sofrer as penalidades, né? Então, isso deu uma segurança muito maior. Foi um divisor de águas, com certeza, tá? Porque até então, tipo assim, eram só normas do Banco Central, mas não tinha uma lei específica, né? Sim, não tinha punição. Não tinha punição, não tinha nada, né? Tanto é que de mais de 600 administradodoras, hoje 100, tem menos de 150, né? 120, nem a 130 acho que chega. Eu sei, tá caindo todo ano, né? Então, ou seja, o trigo ruim foi ficando fora do mercado, né? E essa questão de investimento, para mim, tá? Acompanhando essa trajetória de 2001 para cá, eu vejo muito, tipo assim, que o consórcio, ele migrou do varejo, que era só varejo, era só o cara que queria comprar o carrinho, a casa, enfim, ou o segundo imóvel, trocar de carro, por investimento. E eu acho, tipo assim, eu acho que eu não estou enganado, tá? Por mais que há pouco que podia estar acontecendo já, mas de forma não consciente, mas acho que quem fez essa mudança no mercado brasileiro do consórcio ser do varejo para o investimento foi muito a HS. Foi. Porque quando a HS inventou a minha parcela, ela começou a bater nessa tecla do investimento, do consórcio com investimento. E agora, grandes administradores agora recém estão começando a bater nessa tecla que o consórcio é investimento, né? Eu falo isso seguido lá também, nos vídeos que eu tenho que fazer por aí, eu falo que a HS Consórcio foi que mudou o mercado do consórcio e levou para o investimento. E aí é bem o que eu digo, tipo, agora tem administradoras tentando fazer meia parcela, algumas administradoras tentando há 2 anos, porque há uma fórmula um pouco mais complexa de se montar um grupo e meia parcela e o grupo funcionar super bem. Sim. Enquanto algumas administradoras ainda estão tentando entender essa fórmula, a HS já está fazendo isso há muito tempo. Quase 20 anos já, né? Quase 20 anos. Então, eu acho que o próprio mercado do consumidor do consórcio mudou. Eu acho que hoje a classe A e B, ela entendeu os benefícios do consórcio. Porque pode ser um negócio de investimento de ganho bom a curto prazo, quando ele consegue contemplar e vender, ou ele pode ser uma construção de patrimônio, pode ser de capital de giro para a empresa dele. Ou seja, e é um dinheiro barato, né? Sim. Então, hoje, tipo assim, mesmo o cara que tem muito capital, ou empresário que tem muita capacidade, ele acaba olhando o consórcio e vendo que realmente é um ótimo negócio, né? Isso que tu disse, achei muito, muito legal. Eu já tinha essa percepção, mas não tão clara assim, o público do consórcio. Não que mudou, mas também ficou mais abrangente. Né? Antes, talvez, se pensasse em classe C, talvez, apenas. Consórcio não, é só para gente mais humilde. A percepção mudou completamente, né? E a própria... Por exemplo, assim, hoje, no momento econômico do Brasil, se a gente dependesse só da classe C e D, a gente teria dificuldades de vender altos volumes de consórcios, com certeza, tá? Porque está todo mundo, vamos dizer assim, com a inflação que comeu o poder aquisitivo, todo mundo está pensando primeiro em morar, em viver, em comer, né? Sim. Então, tipo assim, no sustento básico, né?
Quem é que hoje está comprando consórcio? É o cara, tipo assim, que está sobrando realmente um pouco para fazer investimento. Exatamente. Então, a classe D e C e D, hoje não está sobrando tanto fazer consórcio realmente pensando em investimento. Uma necessidade urgente, sim, mas acho que com investimento, não. Então, eu acho que essa guinada do consórcio para o investimento, para o investidor, e o investidor que está enxergando esse consórcio hoje como uma possibilidade também de investimento ou diversificar investimento, acho que isso fez toda a diferença. Fez. E quando esses grandes players também tiveram essa virada de chave, né? Porque se havia uma resistência muito grande do consórcio como investimento, nem a ABAC deixava, a ABAC, a associação, não estou dizendo para ti, tá? Estou dizendo para quem nos assiste, Sim. Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Eu tive algumas reuniões com o próprio Tavares, com o Bartz, que não poderia falar do consórcio como investimento, porque consórcio não é investimento. A ABAC defendia isso muito grande. A ABAC já mudou essa posição. E vem muito por conta também desses grandes players que começaram a entender a XP, o BTG, os próprios bancos explorando mais isto, criou um volume mais forte, mais gente falando sobre isso e respinga para todos nós, né? O consórcio a nível de investimento hoje é falado por todo mundo. Eu até acho, por exemplo, assim, essas empresas, as corretoras de investimentos, elas estavam batendo contra essa questão do consórcio de investimento porque, poxa, pode atrapalhar nosso negócio em algum momento, né? Sim. Mas chegou um momento que eles diziam, ou a gente abraça junto essa causa, né? Sim. Ou a gente vai ficar de fora desse mercado, né? Tu falou sobre abraçar a causa. Eu me lembrei de quando eu comecei a representar a HS. Eu já tinha o meu escritório, representava outras marcas e toda proposta que eu ia apresentar eu perdia para a HS. Toda proposta que eu ia apresentar eu perdia para a HS. Aí tentei, fiquei assim durante um tempo, assim, aí, tipo, as corretoras de investimento. Eu não tô podendo ganhar, vou me juntar. Aí me juntei a HS, graças a Deus, porque foi uma virada bem importante que a gente teve. E até eu tenho umas parcerias boas, assim, com o pessoal da XP, principalmente de São Paulo, aquela região lá nas cartas contempladas, né? Que eu vendo bastante. Hoje tu é um dos grandes players do mercado na relação de cartas contempladas. Acho que sim, hoje é um dos grandes, E aí nós estávamos conversando e sobre consórcio, sobre investimento, daí daqui a pouco eu comentei, no meio da conversa eu comentei com ele, hoje para tu ver, tem 10 milhões, aliás, de cotistas de consórcios hoje no Brasil. Sério? Eu falei, não, 10 milhões, pode estar lá na BAC, pode olhar os relatórios do Banco Central. Cara, tu sabe que na Bolsa do Brasil tem hoje 3 milhões de CPF só. Ele falou assim, eu não achava que era tanto. Então, ou seja, eles começam a enxergar agora consórcio, né? Realmente é um negócio que é um produto realmente que disparou e pode ter certeza que cada vez mais vai. Não tinha essa informação. Então tem mais gente com cota de consórcio do que investindo muito na mais, bolsa. Né? Mais o triplo. Triplo. Quase, daqui a pouco vai estourar 4 vezes mais. E é interessante a gente ver, né? Esses tempos eu estava também numa das corretoras da XP e estavam fazendo uma reunião lá que nem 2% dos brasileiros investem em alguma coisa. E se nem 2% do brasileiro investe em alguma coisa, no consórcio a nível de investimento, muito menos. Então, por mais que já seja um momento de expansão do segmento, ainda tem muita coisa que dá para crescer, né? Isso é motivador para nós que somos empresários do meio. É muito motivador e tem outra coisa, tá? Que é uma particularidade do brasileiro, tá? Tem hoje 85% dos americanos investem na bolsa, né? Porque não tem o INSS no final para se aposentar, correto? Certo. E o Brasil não tem essa cultura. Está criando aos poucos, a gente vê isso, mas eu acho que o Brasil ainda tem no consórcio uma grande possibilidade pelo seguinte, tu deve ter enfrentado isso várias vezes já, ou te deparado com isso, tem muito brasileiro hoje que sabe que ele tem que guardar dinheiro, que ele sabe que tem que fazer um investimento, mas não consegue. E o consórcio é uma boa opção, sabe por quê? O boleto tem que ser pago todo mês, né? Eu cansei de vender consórcio, onde às vezes tu chega, mas qual a tua ideia? Não, eu preciso guardar dinheiro. Aqui tu quer fazer depois, depois eu vejo, mas eu tô com dinheiro sobrando. Eu lembro agora, acho que foi ano passado ainda, fiz um atendimento aqui em Porto Alegre, inclusive. Aí um casal jovem, tipo assim, ele era profissional de TI e ela é técnica de enfermagem, tá? Ou seja, tinha uma renda boa, tipo assim, na faixa de, os dois juntos, 15, 16 mil por mês. E estava morando no apartamento que era do pai da menina, né? E aí, mas qual a ideia de você? Sim, a gente quer... esse apartamento vai herdar, porque sua filha é única, enfim. Mas qual a ideia, então? Não, a gente sentou, a gente só chegou a uma conclusão. Nós precisamos guardar dinheiro, tá? Nós estamos ganhando bem, só não estamos guardando nada. Então, assim, depois a gente vai ver. Fizeram com investimento mesmo, né? Então, ou seja, e esse perfil de cliente a gente tem bastante, às vezes, claro, o cliente não fala, né? Mas tem gente cada vez mais se conscientizando que tem que guardar dinheiro e o consórcio é uma poupança forçada, né? É uma poupança, e às vezes é um antídoto contra nós mesmos, né? Assim, porque eu falei sobre isso, é muito engraçado, porque eu falei sobre isso numa reunião na segunda-feira.
Quando eu comecei a Tramontana Consórcios, eu não tinha o hábito ainda de conseguir guardar dinheiro. Estava lá no momento de construção. E o consórcio me deu essa disciplina. Vou fazer o meu consórcio, agora trabalho com consórcio, vou fazer consórcio. Comecei a pagar o meu consórcio, comecei a ver aquele valor lá no extrato sendo gerado. E isso, além de ser um antídoto para mim que não conseguia guardar dinheiro, começou a me dar uma disciplina para eu conseguir investir também em outras coisas. Porque quando eu peguei, então, a cultura de todos os meses ir lá pagar o meu boleto e ver aquele montante aumentar, porque aparece lá no extrato, né? Eu pensei, pô, legal isso aqui, deixa eu começar a botar um pouco aqui também. E aí comecei a fazer esse investimento. Então, ele é essa poupança forçada e também essa disciplina financeira. Sim. E com certeza eu acho que... eu conheço, como eu estou tanto tempo no consórcio, e tem muito cliente que tu conhece, vamos dizer assim, que é recorrente no consórcio, tem muita gente que fez patrimônio só através do consórcio. E até foi ano retrasado, já faz uns 2 anos já. Tem um cliente em Gramado, que ele é dono de uma indústria de imóveis. Aí ele tava fazendo um novo showroom ali na principal, né? Naquele aqui em Nova Petrópolis, ali na Avenida dos Hortênsias. Aí tava conversando com ele, daí... no prédio mesmo ele tava construindo. Daí ele falou assim, aqueles 2 terrenos ali da esquina vendi semana passada pro suíço. $5 milhões. Bom negócio, né? E aí ele falou, tu sabe como é que eu comprei esses 2 terrenos? Eu só não lembro, era 15, 20 anos atrás. Daí eu falei, não... Com o consórcio do Monza, ele falou assim. Que isso. Ele disse assim, eu fazia... Sempre na minha vida fiz consórcio. Sempre fui fazendo consórcio. Muita coisa que eu comprei na vida foi fazendo consórcio. Não tinha de imóvel ainda, eu fazia de carro e pegava daí, tipo assim, quitava eles e comprava uma coisa. E aí esse terreno eu comprei com o Monza. Os $5 milhões que o suíço me pagou, ele falou assim, foi... Esse é um case pro consórcio, assim, genial, né? Imagina o consórcio... O nome do consórcio era o consórcio Monza. Não. Ele fez o consórcio do Monza, o carro. De Monza. De Monza, é. Tá. E aí comprou o terreno. Comprou 2 terrenos. Que coisa linda. E agora vendeu por $5 milhões. Que maravilha. E tem um monte de exemplo de gente agora falando sobre... os influencers falando um monte de aquisições que se faz através do consórcio. Então, o momento é bem motivador para quem está no ramo e para quem quer adquirir. Porque eu também falo uma coisa, Jaime. Para nós, empresários de consórcio, obviamente, esse movimento do crescimento do consórcio ele é ótimo, né? Nós faturamos em cima disso, nossas contas, nossos colaboradores precisam dessas vendas acontecendo. Só que também, num viés do consumidor, eu também vejo isso muito positivo. Porque as administradoras, pelo menos as grandes administradoras, elas também estão interessadas nesse público que migra do financiamento para cá ou que não investir, começa a investir. E essas administradoras também precisam fazer movimentos de se tornarem cada vez mais interessantes para esse público. Né? Porque, por exemplo, a HS Consórcio não vai querer ficar de fora dessa galera que está vindo de lá para cá ou uma outra grande administradora. Então, elas acabam também ficando cada vez melhores, mais atrativas para esses consumidores. Então, o crescimento do consórcio é bom para quem vende, mas bem bom para quem consome também. Com certeza. E que nem você está comentando, o consórcio contemplado hoje, por exemplo, assim, nós que somos players do consórcio contemplado, tem fila de espera, né? Do consórcio contemplado. Então, claro, daí... São muitos processos de valores mais altos, porque hoje, como o juro está muito alto, o próprio empresário hoje ele vive no consórcio, mesmo contemplado pagando um ágio, né? Ele ainda vê que é um bom negócio, né? Sim, na ponta então isso acaba demandando bastante, né? E aí, mas o próprio consumidor final, hoje, tem muita gente, por exemplo, assim, que nem semana passada eu estava comentando, né, com um conhecido meu, o financiamento, ele acaba hoje, às vezes, o cliente está conseguindo aprovar, mas os bancos estão sem recursos. Eu falo bastante isso lá pro pessoal. Tem a prova, mas não tem para disponibilizar. Ou seja, às vezes o cliente, por mais que ele tenha pressa, ele não tem outra opção, né? Às vezes eu sempre digo para a equipe, o cliente tem muita pressa, tenta tirar a pressa dele. Porque uma coisa que às vezes eu lembro do professor da Unicinos, onde eu me formei, ele sempre dizia assim, às vezes o cara acha que morando na casa dele, ele não está pagando aluguel. Sim. Se ele não estiver pagando a parcela de um consórcio, um financiamento, que é o custo que ele tem, ele está perdendo o custo da oportunidade de alugar aquele imóvel, né? Ou seja, ele morando nele ou não, o custo ele tem igual, né? Sim. Então, tipo assim, às vezes o cara acha, não, se eu não morar na minha casa, eu estou tendo um custo muito alto. Não, mas e se ele estiver pagando a parcela de financiamento muito alto? Esse custo não é maior do que ele está pagando no aluguel? Então, às vezes não seria melhor ele pagar o aluguel e pagar a minha parcela do consórcio, e quando ele contemplar, ele sai do aluguel e paga a parcela cheia, mas está pagando realmente um imóvel que é dele. Então, às vezes, o cliente ele não consegue fazer esse raciocínio, mas às vezes o vendedor, é nosso papel de consultor de investimentos, de consórcio, explicar isso para ele. Cara, mas é muito melhor tu agora... continua pagando, por que tu está com pressa?
Sim. Não é melhor tu pagar mais 5 anos de aluguel aqui e mais a minha parcela, que vai ficar mais barato que o financiamento que tu vai pagar, e depois tu vai comprar teu imóvel com calma? É, isso é genial, né? Porque acontece muito, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de estar no operacional, né? Eu tenho um time lá, tenho os coordenadores, mas eu gosto de estar ali no meio. Eu tenho essa veia mais comercial, eu gosto. E aí eu vejo vários clientes dizendo, não, mas eu não tenho como pagar aluguel e o consórcio. Então eu vou financiar. E aí acontece isso, o financiamento é mais caro que os outros dois juntos. Sim. Sendo que daí tu faz o consórcio, tu vai quitar muito mais rápido, e se tu fosse financiar, tu ainda tá. Mas, Jaime, me conta aqui também qual é a visão do Jaime agora para o segmento e quais são as pretensões do Jaime com a Lance Consórcios, pensando nessa expansão de segmento que está acontecendo. É que hoje dentro da Lança a gente tem 2 divisões, né? 3 na realidade, né? Que a gente tem a divisão de contemplados, divisão de venda nova, e tem agora a equipe de venda de compra de consórcio cancelado, né? Que são os famosos carnês, né? Que a gente chama, né? Assim, a venda da carta contemplada, a ideia realmente é continuar crescendo de forma, vamos dizer assim, bem consistente, tá? E nesse sentido, particularmente, eu acho que a gente tem um diferencial. A minha experiência de tanto tempo de administradora, ela me deu bastante cancho nesse sentido de processo, né? E hoje, principalmente o consórcio contemplado, o processo faz toda a diferença, às vezes, para o cliente Para estar a utilização satisfeito do crédito, né? ou não, né? Então, hoje, por exemplo, nos processos grandes, a gente faz toda uma análise antes, a gente faz a avaliação de imóvel antes, a gente deixa ele redondo antes de fechar negócio com o cliente. Sim. Por exemplo, assim, hoje de manhã um parceiro me ligou para fechar uma venda grande, tá? Acima de 5 milhões. Diz, o cliente já quer dar sinal para fechar o negócio, segurar as cartas. Não, vamos primeiro fazer análise, fazer a avaliação de imóvel, aí depois tudo isso é ok, daí a gente senta com o cliente para fechar, né? E até fazer um feedback, interrompendo a tua resposta. A gente esteve na convenção da HS, né? Não faz um mês, sei lá, faz por aí. E eu batendo um papo assim com um corretor, e o corretor disse assim, eu só vendo minhas cartas contempladas, cartas dos meus clientes, ou só compro da Lance. Porque o processo, eu não me incomodo com nada, não tenho dor de cabeça nenhum. Essa pessoa me disse, então fica o feedback. Sim. Não, é bom isso porque, inclusive, a gente contratei mais uma pessoa semana passada, a gente vai ter 6 pessoas só no processo de contemplação, né? Então, mas isso a gente não abre mão, tá? Te deu um processo muito bem feito. Inclusive, essa semana a Gabi falou pra mim, amor, eu já não sei mais o que inventar de prêmios, porque a gente tem uma regra lá assim, cada vez que alguém recebe um elogio de um cliente, ele ganha um brinde. Sim. Só que é tanto brinde que ela já inventou, eu não sei mais o que fazer. Aí ela diz, eu acho que eu vou inventar... Até não lembro mais o que ela falou, mas tipo assim, uma coisa diferente, né? A cada 3 elogios. Isso, é uma coisa assim, né? Porque tá vindo tão recorrente, né? Que, mas isso é legal, né? Então, a equipe comprou a ideia e todo mundo sai satisfeito, né? Porque eu me preocupo bastante o seguinte, Eduardo, se tu comprou uma carta comigo pro teu cliente, em primeiro lugar, se esse cliente não sai satisfeito, onde é que vai respingar primeiro? Em mim ou em ti? Primeiro você. Você tá na ponta. O teu cliente é teu. Sim. Eu vendi para ti que vender para o teu cliente, mas eu estou dando assessoria de processo. Ou seja, eu me preocupo muito com isso. Então, eu sei que tem muita gente que vende... primeiro vende, depois vamos ver o que dá, né? Sim. Então, só que isso é muito perto da navalha, né? Assim, não, isso, hoje em dia, eu acho que no mercado que a gente está hoje, ainda mais, tipo assim, que a gente cada vez está atendendo um cliente cada vez mais exigente e mais informado, né? Eu acho que isso não cabe mais, tá? Então, eu acho que isso no passado, isso prejudicou muito o consórcio. E quando eu estava na HS, eu sei que quando os primeiros corretores começaram a trabalhar com carta contemplada, era uma briga porque vendia, não se olhava nada, né? Vendi, agora começa a olhar o processo. Aí quando caía lá, demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada, o cliente recebeu o dinheiro, ele começava a pressionar os caras, daí ele, não, porque eu tenho que liberar, porque senão vai dar problema, o cara quer processar, enfim. Aí você tentava fazer pressão, né? E não é assim que funciona, né? Eu acho que um trabalho sério, em qualquer segmento, ele tem que realmente ter um pé e uma cabeça, né? Ele tem que realmente ter uma linha de construção, né? E hoje a gente na Lance eu não abro mão disso, tá? Eu perco o negócio, mas eu não abro mão disso. E a carta contemplada para utilizar o crédito tem um processo a ser seguido, né? Há uma burocracia a ser feita e que precisa de alguém que ajude, porque senão fica solto e no final das contas quem é ruim, na verdade, é a administradora. Sim. Porque muitas vezes é o que o cliente pensa. A administradora é difícil de liberar por isso e por aquilo, mas na verdade começou errado. E aí a Lance minimiza, na verdade elimina qualquer risco porque faz todas essas análises antes, né? Eu acho que na realidade assim, e muito isso, essa premissa ela já parte do processo da venda, tá? Aqui que hoje a gente está com 7 pessoas na equipe de vendas contempladas. Como é que a gente começa? Quando o parceiro, porque hoje 99% da nossa venda é para parceiros, né? Como é que a gente começa?
Eu quero 2 milhões de carta contemplada. Beleza, show de bola. Quem é o cliente? O que ele quer fazer? Aí primeiro, tipo, ele quer construir. Tá, mas ele tem terreno? Quer comprar o terreno? Sim. Manda a matrícula, vamos dar uma olhada nesse terreno. Então, ou seja, a gente faz uma primeira triagem antes de começar a pedir documentação. Sim. Porque ali nessa pré-triagem, muitas vezes tu já derruba... tu já não começa com um negócio que não vai dar certo, né? E tu ganha até em produtividade, né? Porque Muito. imagina que tu vai até o final de um negócio, lá no final saber que não vai dar e desfazer a E a operação. cliente às vezes quase está contando já como certo o negócio, É. e tu vai dizer para ele que não, né? Isso é frustrante também, né? E nos consórcios novos? Consórcio novo, eu tenho uma ideia diferente hoje, tá? Eu cheguei a vender... Na Lance a gente chegou a vender 30 milhões por mês. Muita coisa. Picos de 32 milhões e 25 milhões. E eu tinha uma equipe muito grande e a gente realmente era muito focado na venda, enfim. Mas uma coisa eu também percebi. Nossa adimplência lá aumentou bastante, tá? Então, ou seja, a venda ela é feita muitas vezes até na emoção, né? E a equipe também se empolgava, enfim. Sim. E por mais que tu cuide, né, acaba vazando alguma coisa, né? E hoje a nossa equipe, claro, a gente está muito aquém do que a gente quer chegar, justamente para essa reformulação, né? Mas hoje a nossa venda é mais sadia já, tá? Então, tipo, a gente vende um pouco menos, mas a gente consegue controlar isso melhor, porque no final das contas é o que dá resultado, né? Sim, isso é excelente, né? Eu, lá na Tramontana Consórcio, eu tenho falado assim, tem cliente que a gente não pode vender, a gente não vai mais vender, porque o cliente que tem muita pressa, por mais que tenha um lance competitivo, é um pepino, assim, é uma bomba relógio que em seguida vai dar algum problema, porque daí o cara vem igual um louco para cima de ti quando não contempla. Então eu prefiro também uma equipe mais enxuta, onde consegue controlar um pouco melhor os processos e como tudo está sendo feito, do que daqui a pouco expandir para um time enorme, onde tu não consegue, e aí vai vazar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e a qualidade da venda vai lá para baixo. Eu sempre converso bastante com a equipe de ter esse cuidado, por quê? Porque às vezes o cliente, tipo assim, o consórcio nunca foi opção para ele, tá? Mas ele bateu em todas as portas, ninguém abriu para ele. E ele vai no consórcio, que é o milagre, né? Não, o que tem de E aí milagre. ele quer exigir que tu faça esse milagre. Sim. Gente, tipo assim, o cara que tá desesperado, tipo assim, primeiro ver se ele tem capacidade, se é possível atender ele. Ele tem uma necessidade, óbvio. Mas a gente consegue atender essa necessidade do jeito que ele quer. Se não for possível, a gente prefere não vender, tá? Claro que o vendedor quer vender, mas às vezes, tipo assim, hoje a gente já conseguiu botar essa mentalidade na equipe. Gente, é venda sadia. Claro que vai continuar caindo venda. Por quê? Aquele cara que mudou de emprego, perdeu o emprego, enfim, teve alguma mudança de planejamento na vida dele, isso vai acontecer, tá? Mas agora, essa venda mal feita ou venda, a gente brinca, a venda nas coxas, né? Sim. Isso hoje a gente tem muito pouco. Acho que na realidade, assim, ó, eu vou te falar, Eduardo, pelo volume de vendas da HS, e eu posso te falar isso por conversar bastante com os gestores, e comparando com outras administradoras, a inadimplência ou o problema de venda mal feita, ele é muito pequeno em relação ao volume menor, de vendas, né? Ou seja, é uma cultura própria HS, né? De realmente de ter o coordenador perto dos corretores. Por exemplo, uma coisa que eu acho que faz muita diferença hoje na questão da carta contemplada é o parecer que é feito, se não é transferido, né? Para saber realmente se aquela venda foi bem feita. Ou seja, são pequenas coisas, mas que no final eles realmente começam a mudar a cultura, né? E tem corretores, assim, que a gente vai conhecendo o mercado, né? Qual é a administradora? É a administradora X. O cara já faz uma cara assim, porque sabe que a administradora é mais permissiva em relação a como a venda acontece. E não é o caso da HS Consórcios, né? A HS Consórcios, ela tem um critério bem estabelecido de como a venda do consórcio deve acontecer. Jaime, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final, os nossos episódios aqui, eles têm 45, 1 hora no máximo, mas eu queria usar um pouquinho da tua experiência para deixar um recado, seja para um vendedor que está começando, seja para um empreendedor. O que tu poderia dizer para essa galera? Tu é um cara que começou lá na HS Consórcio como cobrança, e agora é um cara que está indo para sua 4ª empresa bem sucedida. O que tu pode deixar de mensagem para essa galera? Assim, pro vendedor, tá? Quem tá pensando, ou quem é guri novo, ou quem tem que estar em outra atividade, mas pensou em algum momento ser consultor de investimentos, vendedor de consórcio, né? Que o nome tanto faz, né? Sim. Assim, ó, eu sempre brinco, é uma cachaça, tá? Porque eu entrei em 2001 e eu me formei em administração com especialização em comércio exterior, tá? E eu tinha, inclusive, um acordo com o seu Agnello, que é o dono da Nerval, né? Que eu ia porque tem área até hoje, né? Comércio exterior na Nerval, né? Sim. Então, num período eu ia ficar no consórcio, depois eu ia para exportação, tá? E aí, quando foi a data lá, ele chegou, já preciso de mais um tempo lá no consórcio, não sei o quê, daí me promoveu, enfim. Eu acabei ficando, né? E depois até, inclusive, eu
eu fiz mais um MBA em finanças e comecei a gostar tanto dessa área de consórcio, não quero mais trocar não. Então, ou seja, é uma cachaça. E todo mundo, Sim. e eu vi muita, assim, Eduardo, eu vi muita gente que fez muito dinheiro no consórcio, se aventurou, tipo assim, fez muita gordura, se aventurou em outros negócios, quebrou e voltou pro consórcio. Sim. E muita gente também que começou no consórcio com nada e hoje, vamos dizer assim, tem patrimônio milionário. São multimilionários, né? Então, assim, eu brinco, tem gurizada lá que com 20, 21 anos, tu sabe, tu deve ter isso na tua equipe também, ganha salário de diretor da empresa, né? Sim. Sem ter uma faculdade, sem ter nada. Às vezes é o primeiro ou segundo emprego deles, né? Sim. Então, ou seja, se levar a sério, tem disciplina de trabalho, tá? Trabalhar porque... De outra forma também, eu perdi muito cara bom lá, tipo assim, entrou, fez 1, 2 meses, 3 meses muito bons e já se empolgou, se emocionou e aí às vezes perdeu uma poeira, né? Tipo assim, de gastar mais que podia, enfim, comprar carro de patrão, né? Que a gente brinca, né? Então assim, fazer a coisa bem, com o pezinho no chão, trabalho duro e deixa a coisa acontecer, tá? E justamente o que a gente comentou, né? Atender a necessidade do cliente. Se o cliente tem uma necessidade, se a gente pode atender, atende. Se não puder, a gente deixa para uma próxima oportunidade. Mas assim, essa credibilidade que ele vai criar no mercado, que vai começar ele virar uma referência como vendedor de consórcio, é o que vai trazer recorrentemente vendas para ele, indicações boas, né? Então, com o tempo, isso vai começar a dar fruto. Como empreendedor, eu gosto muito de uma frase do Bernardinho, tá? O empreendedor, ele faz por dois motivos. A gente vence na vida como empreendedor e talvez provavelmente em outras funções também, por 2 motivos. Ou por necessidade ou por paixão. Se tu conseguir juntar os dois, melhor ainda, né? Sim. Agora, eu acho que se tu não tiver nenhuma das duas, tu vai ter muito mais dificuldade de vencer como empreendedor, porque tu sabe que o desafio é muito grande, né? É um desafio novo todo dia, né? Então, mas é gostoso, tá? Quem tem a veia empreendedora não consegue se imaginar diferente disso, né? E aí tu começa, com o tempo vai acertando mais do que errando, embora o erro ainda faça parte, né? E com esses acertos tu começa a mudar a vida das pessoas que estão à tua volta e aí vem essa gratificação que tu diz, né? É gratificante tu ver que aquelas pessoas mudaram de vida através daquilo que tu pôde proporcionar. Sim. E esse é um dos propósitos que eu coloquei para minha vida, que também foi uma das viradas de chave que eu dei na Tramontana Consórcio, que eu falei, essa galera vai mudar de vida através do que eu consigo fazer aqui. E aí aí com o pé no chão, não é a loucurada que tu diz, mas, trocou de carro no momento certo, trocou de casa no momento certo, tá fazendo viagens, tá conseguindo ajudar a família, mãe, pai. Isso é legal. No final do dia, acaba sendo sobre isso também. É muito gratificante quando tu consegue ver, por exemplo, assim, e hoje tem isso, né? Eu tenho certeza, eu penso muitas vezes isso e tenho certeza que a Gabi também faz essa análise muitas vezes. Tu olhar uma pessoa, tipo assim, eu mudei para melhor a vida dessa pessoa, né? Uhum. Não tá mais com a gente, mas o que eu fiz por ela, o que a gente conseguiu fazer por ela como empresa, mudou a vida dessa pessoa, né? Mudou de patamar ou mudou a perspectiva da vida dessa pessoa. Então, acho que isso é muito gratificante também, né? Legal. Então, acho que a gente não tá aí só para ganhar dinheiro, né? Então, tipo assim, faz parte, uma empresa sem lucro, ela não sobrevive, né? Mas a parte eu acho que das pessoas que tu consegue ajudar elas realmente elas se realizar ou mudar de vida, isso não tem preço, né? Não tem preço. Então, a gente encerra o nosso episódio com o Jaime dando recado para o vendedor. O vendedor de consórcio, ou o vendedor seja do que for, pode mudar de vida, mas pé no chão e juízo. E para o empresário, então, Jaime, aposte nas pessoas para que elas se desenvolvam. No final do dia, acaba sendo sobre isso. Então, para o vendedor, juízo, e para o empreendedor, fortalecer a relação com seus colaboradores. Jaime, muito obrigado por ter estado aqui comigo. Tu não é de Porto Alegre, teve que viajar. Uma viagem curta, curtinha, mas teve que viajar para vir aqui bater esse papo conosco. Então, muito obrigado. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais a tua história. Vou lá te visitar na Lance, sim. E a Tramontana está de portas abertas. Deixa esse espaço aí para o teu último recado. Não, eu agradeço o convite, tá? Realmente eu acho que é legal tocar essa ideia, né? Sim. E, na realidade, a gente deveria fazer isso mais vezes, né? Tipo assim, entre nós, corretores. Claro, a nossa correria muitas vezes ela não permite, né? Mas essa troca de experiência eu acho muito válida. Porque, como eu comentei lá no início, a gente sempre aprende, né? Não tem ninguém que pode dizer, eu sei tudo, né? A gente sempre aprende bastante, né? E estamos esperando tua visita lá. Promessa é dívida, né? Eu vou o quanto antes, pode ter certeza que eu vou visitar o Jaime. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Jaime, deixa o teu Instagram aí para o pessoal. Jaime WGN. Quase te peguei de calça curta. Fiquei pensando qual que é. @Jaime WGN. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio com o Jaime, esse monstro do consórcio, monstro do empreendedorismo. Deixem aqui os seus comentários, suas dúvidas e espero vocês no próximo episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios.